Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Podbar. É um talk show para falar sobre NFTs, tecnologia e tudo sobre o Web3. E hoje a gente está aqui, né, Jana, com uma convidada muito especial, muito querida pela Sim, gente lá no Twitter, onde a gente conversa. Eu tirei muitas dúvidas com ela no início, fiquei perguntando coisas por DM para ela, escutei os spaces que ela estava participando. E tem uma dica extra também, ela tem um canal no YouTube para falar sobre NFTs e também sobre o trabalho dela, né, de sim, fotografia, mas eu vou passar para a Jana apresentar sim. a nossa convidada. Não, claro. Primeiramente, muito bem-vindos a todos. Muito obrigado por estarem aqui conosco mais um episódio. A gente vem ficando muito feliz com a recepção do pessoal. Pode saber também que a gente está ajudando as pessoas, seja quem ainda não está nesse mundo, quem já está. É realmente muito gratificante para nós. Também já aproveitar, pedir para todo mundo se inscrever, deixa o seu like, comenta o que está achando, pode dar um feedback para nós, seja positivo, negativo, tudo a gente tem que receber bem, não é mesmo? E, na verdade, aqui já agradecer demais a Suelen que tirou esse momento para conversar com a gente, que realmente a gente sabe que hoje em dia, ainda mais nesse mundo do Web3, as coisas são mais doidas ainda, a gente tem menos tempo ainda, tudo é mais louco, né? Mais louco que a vida real. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente, é muito, muito especial para nós mesmo esse momento. A Suelen, que na verdade vai poder contar um pouco da jornada dela até chegar a esse mundo que nós estamos agora, mas de antemão já digo que é tanto economista quanto advogada, não é mesmo, Sueli? Me conta aí como é que é essa situação até chegar onde tu tá agora nesse mundo. É verdade, é verdade. Primeiro, né, obrigada vocês duas, obrigada Liege, obrigada Jana por me convidarem para estar aqui. Muito feliz de estar aqui conversando com vocês. E é verdade, né? Minha formação acadêmica, me formei em economia primeiro, e aí depois me formei em direito, tirei a OAB, trabalhei, sempre trabalhei em empresas, né? Com financeiro, contabilidade. E também, meu último trabalho no Brasil foi em uma empresa e eu trabalhava cuidando de um setor financeiro, administrativo e o setor jurídico. E aí depois que rolou toda essa transformação. Que é drástica, né? Na verdade, onde é que tu tá morando nesse momento? Então eu me mudei para o Canadá, para Vancouver. Foi em 2015 que eu vim para cá. Então desde 2015 estou morando aqui. E aí foi aqui no Canadá mesmo que eu comecei de fato a fotografar, né? A fotografar assim com mais consistência. Quando eu morava no Brasil, eu tinha bastante interesse já em fotografia, mas eu não tinha muito tempo, né? Porque eu sempre estava trabalhando e estudando à noite, então eu não tinha muito tempo assim para ter hobby, nada. E aí foi quando eu vim morar pra cá, que aí depois que a gente se estabeleceu aqui certinho, que eu retomei, né? Que eu lembrei que eu gostava de fotografia. E aí retomei, e isso aí não parou mais. Que legal. E na verdade, tu foi parar no Canadá por foi uma questão tua? Tu foi trabalhar para lá ou como é que foi? Como é que foi chegar aí mesmo? Então, eu sempre quis morar fora. Eu sempre tive essa vontade, assim, de morar. Na verdade, eu ainda quero morar em vários outros países, né? Então, a gente viu uma oportunidade de morar aqui, porque a gente viu que tinha um programa de imigração que a gente poderia aplicar. Não que seja fácil, porque não é fácil, mas Eu sei que não. assim que a gente poderia se enquadrar, né? E o meu marido, ele trabalha com efeitos visuais para cinema, né? Então, ele trabalhava já com vídeo, com edição de vídeo, até por isso, que se vocês verem o nosso canal, as edições são todas ele que faz, porque ele trabalhou anos com isso no Brasil. E ele sempre quis também trabalhar com cinema, com efeitos visuais. Então, aí a gente viu essas duas oportunidades, né? Eu sempre quis morar fora, ele queria estudar essa área, e essa área de efeitos visuais para cinema no Brasil não é muito boa, né? Então, ele veio estudar aqui e aí a gente já foi ficando. Nossa, Bacana, assim, saber da tua história, Suelen. Eu vi também, eu acho que eu escutei uma vez, eu vi no seu canal, que você ganhou a câmera dele, né? Isso. E aí te estimulou. E como é que é, assim, acho que vocês viajam e tiram fotos, né? Como é que é esse processo todo seu de trabalho, Suelen,
trabalho, assim, porque também é um hobby, né? Uma coisa Sim, uma coisa é os prazerosa. dois aliados. É, O mundo exatamente. perfeito, né? Então, eu lembro que a primeira vez, na verdade, que eu vim para o Canadá, que a gente veio estudar inglês, foi em 2014. E aí eu comprei uma câmera aqui, né? Mas aí a gente ainda estava morando no Brasil, a gente só veio para passear. E aí eu comprei uma câmera aqui, que era mais barato, e aí voltei para o Brasil, e daí meu marido, o Diego, tinha a câmera dele e eu tinha essa minha câmera. Mas aí como eu não tinha tempo, eu não fotografava muito. E aí, já naquele ano, a gente já decidiu que viria para morar aqui no Canadá. E aí a gente começou a vender tudo e ele vendeu a câmera dele. E aí eu acabei dando a minha câmera para ele. Daí fiquei sem câmera. E aí eu dei porque eu falei, eu nem tô fotografando muito, você fotografa melhor do que eu, então fica com a minha câmera. E aí ele ficou com a minha câmera todo esse tempo, a gente se mudou, ele trouxe essa câmera, e eu fiquei sem câmera. E aí depois, assim, o período que a gente veio aqui para o Canadá foi bem difícil, assim, né? Um período, todo mundo às vezes acha que é um paraíso que você vem, porque é um país de Sim. primeiro mundo e é tudo bem, mas não é, né? Não é bem assim. É, Bem difícil essa adaptação, tem a questão da língua, né? Eu não falava inglês antes direito, então foi um período bem difícil, assim. sim. E aí eu acabei tendo vários problemas, assim, de ansiedade, foi um início de depressão, assim, mesmo que eu Sim. tive. E isso foi, assim, durou bastante tempo. E aí eu comecei a conversar com o Diego, o que que podia fazer, né, pra melhorar, pra sair daquele estágio, né, que eu tava. Sim. E aí eu Uhum. lembrei, eu falei, nossa, eu gosto de fotografar, né? E aí a gente às vezes saía para conhecer lugares aqui em volta da cidade, que aqui tem bastante natureza em volta, né? Então a gente Imagino. Uhum. é lindo. Aí a gente saía e eu fotografava com o meu celular e o Diego fotografava com a câmera dele, né? Daí um dia a gente tava conversando e eu falei, eu acho que eu queria uma câmera para mim, né, para sair fotografar e tal, mas a gente só conversou assim, tal. Era uma ideia assim que eu tinha de pegar uma câmera. Daí, na mesma semana, ele chegou um dia em casa, tá aqui a câmera pra você. Ai, Aí foi a partir dali que começou e não parou mais. Inclusive, eu tenho até a foto do primeiro dia que eu peguei a câmera, das fotos que eu tirei. Assim, a gente já foi no dia, foi uma sexta, acho que ele trouxe a câmera, e no outro dia a gente já foi num parque pra fotografar, assim, e eu tenho aquelas fotos guardadas, assim, como foi meio que o começo, né? ai, que demais. Na verdade, nossa, eu achei muito legal a tua história, porque realmente duas coisas, na verdade, que tu falou que é muito parecido comigo, que nessa essa história, realmente, quando a gente pensa e vê as pessoas indo morar fora, ou indo fazer intercâmbio, essas coisas, a gente não pensa no que é o processo daquilo ali, né? Principalmente para você, né, que passaram por esse processo de fazer a parte de visto para poder se mudar e passar num processo todo que o país tem que aceitar. É um processo realmente muito, muito desgastante para o casal, né? Eu passei com isso com meu marido quando a gente estava fazendo esse processo todo para ir para a Alemanha. E foram meses e meses aquela ansiedade, aquela angústia, aquela coisa, né, para que tudo dê certo, porque é documento, é coisa, e realmente, né, é um processo muito complicado, e depois tu chegar lá, exatamente o que tu comentou, de chegar e depois, assim, tu, né, que foi acompanhando ele, ficou assim, né, meio, e o que que eu faço, o que que eu vou fazer, onde é que eu me enfio, e tá num país diferente, tudo diferente, longe das pessoas que conhecia, às vezes as pessoas não param para pensar nesse lado, e realmente é legal a gente poder comentar sobre isso. No meu caso, por sorte, eu não fui para a Alemanha, estava tudo certo para a gente ir para a Alemanha, mas acabamos que não indo, depois moramos em outro lugar aqui, e o choque, na verdade, eu já pude sentir o choque só morando em outro estado aqui no Brasil mesmo, e depois a gente só agradecer que a gente não foi para a Alemanha, né? Mas de qualquer maneira, ficou aquele ensinamento de realmente passar por esse processo não é nada fácil. E Sim, também ali o que tu comentou, que legal, né? Tipo, ele te deu a câmera e isso, na verdade, foi pra ti uma coisa que tu nem, tu tava ali, né? Tipo, comentou da câmera, ganhou aquilo ali, e daí daquilo ali tu pode encontrar o que fazia sentido pra ti, né? Isso que eu acho incrível e a gente tem que agradecer demais estar com uma pessoa que consegue identificar essas coisas, esses nossos escapes e essas brechas para a gente poder fazer e nos tornarmos melhor ou fazermos algo que a gente gosta, né? Que é sim. realmente muito, muito lindo esse teu comentário da tua vida, né? E Liege, que quero te deixar aí para falar o que que tu gostaria de comentar aí.
ia comentar que eu fiquei arrepiada também quando ela falou, assim, foi tão bonito. E aí queria que você contasse, Suelen, como é que você descobriu os NFTs, né? Quanto tempo você já está nesse mundo, né? Parece que a gente está há anos, mas às vezes são meses, não sei quanto tempo você está, um ano, enfim. Aí queria te perguntar como você descobriu, né? E como é que você fez a tua entrada, né? A gente já sabe do teu hobby, das fotos, então, as tuas obras, né, no caso. Então, queria que Então, você contasse. então, eu já investi em cripto antes, né? Então faz o quê? Uns 2 anos e pouquinho eu já investi em cripto. Então, acho que porque eu tenho essa formação de economia, então eu sempre estava pesquisando sobre investimentos e tal. E aí eu comecei a investir em cripto naquela época. E aí, ano passado, 2021, bem no começo de 2021, começou assim todo mundo a falar sobre NFT e em todos esses fóruns assim de grupinhos de cripto que eu participava, ninguém parava mais de falar sobre NFT, NFT, NFT. E aí eu fui ver o que era, né? O que é esse negócio de NFT. Aí fui ver, e naquela época, no comecinho de 2021, era muito voltado para arte mais 3D, design, né? E aí eu olhei aquilo, já naquela época eu olhei e eu falei, nossa, mas se tem para esse tipo de arte, eu acredito que para fotografia isso também tenha futuro, né? E aí naquela época eu fiquei pensando, nossa, acho que vou experimentar, né? Mas aí, naquela época, não me animei muito, porque aí comecei a ver realmente, só tinha muito 3D, design e nada de fotografia. E aí, alguns fotógrafos que eu achei eram fotógrafos já muito famosos, né? Então, fotógrafos e fotógrafos que já tinham 1 milhão de seguidores no Instagram, né? Então, fotógrafos que fotografam para NetGeo, né? Então, esses fotógrafos que estavam conseguindo vender. Eu falei, acho que não vai dar para mim, né? Porque é só um monte de fotógrafo famoso. Eu, com meus 1.000 seguidores que eu tinha na Quem época, sou eu, né? sou eu. Mas eu fiquei de olho, fiquei acompanhando, assim. Então, eu comecei a acompanhar mesmo desde o começo de 2021. E aí eu já tinha Twitter, e daí eu vi que tava rolando, a conversa tava rolando lá no Twitter. E aí eu fiquei, desde o começo do ano passado, só observando mesmo as conversas e vendo, né, o que tava rolando ali no movimento, né. E aí foi um dia que eu vi um fotógrafo, que é o Luiz Dalvan, vocês devem conhecer ele. E eu já acompanhava ele no Instagram, gosto do trabalho dele. E aí eu achei ele no Twitter e eu vi que ele estava conversando sobre NFT. E ele falou que um dia ele ia fazer um Spaces para falar sobre NFT. Eu falei, vou participar, né? Porque até então eu só tava vendo, né, o pessoal de fora do Brasil conversar sobre Sim, NFT. Não tinha sim. achado ainda nem brasileira, nem uma brasileira. E aí entrei nesse Spaces do Luiz Dalvan e tava lá ele e a Daísa. E aí conversando sobre NFT e tal, e daí a Daísa começou a falar, né, da experiência, e aí eu conversei com eles e comecei a ver opiniões, né, vocês acham que é só fotógrafos famosos, né, que conseguem vender e tal, e daí eles explicaram que não, né, na verdade tinha outras pessoas também e E tal, que quando foi isso, Sueli? Acho que não sei se tu comentou ali, foi quando isso? bom, esse Space que eu participei, acho que foi mais ou menos na metade do ano passado. Metade, tá. É que às vezes a gente fica. A gente sempre acaba tendo que lembrar, porque senão as coisas no Brasil chegam, demoram pra chegar, né? Então daí quando Sim, a gente vê, começa uma coisa do Brasil, geralmente é um pouco mais. Um pouco mais afastado, mas como também a gente tá falando de pessoas que já estavam nesse meio, né? Realmente daí veio mais cedo isso mesmo, mas que bom, né? Na verdade. E e daí um tu acaba. começou. Exatamente, exatamente. Uma pessoa entra, daí vai um comentando pro outro, começa comentando no outro, daqui a pouquinho, bum, né? É uma Isso. loucura, né? Eu adoro isso no Brasil. Mas, e daí tu começou ali a conversar com eles nesses space e foi quando, assim, eles falaram, assim, que não, qualquer pessoa pode fazer isso, qualquer fotógrafo pode e tem que experimentar. Foi mais ou menos, como é que foi isso daí? Foi isso. E daí até o relato da Daís, assim, me marcou bastante. Ela contou a história dela, como é que foi todo o processo e tal. E eu acho que daí isso foi bem importante, assim, você ouvir, né, de pessoas reais, assim, né, como que elas fizeram e tal. E aí eu me encorajei, eu falei, nossa, eu vou fazer também e tal. E aí coloquei uma coleção, pensei numa coleção que eu ia fazer. Só que naquela época eu falei, eu não queria, eu sou uma pessoa bem muquirana, assim, né? Eu não queria. E aquela época o gas estava super alto, né? As taxas lá de Ethereum estavam super altas. E eu não queria gastar, né? Aí eu vi que tinha lá que você podia mintar pelo Polygon na OpenSea.
E eu falei, vou fazer aqui nesse Polygon mesmo, que é de graça, porque eu falei, não sei se isso De vai. graça é bom, né? É. Aí fiz lá pelo Polygon mesmo, e aí assim, mas eu nem sabia que o Polygon não tinha uma fama muito boa, assim, que os colecionadores não gostavam muito do Polygon e tal. Mas eu fiz mesmo assim, eu falei, vou só pra experimentar, qualquer coisa, deleto, faço outra, né? E aí consegui, no fim consegui vender 2 no Polygon. Tá ótimo, né? Aí fiquei lá no Twitter e tal, promovendo, participando dos shields e tal. E aí consegui vender 2. E aí depois, um mês depois que eu vendi essas 2, um colecionador me mandou mensagem e falou: eu gostei muito de uma foto tua, mas eu não coleciono no Polygon. Né? Você consideraria mintar, né, direto em Ethereum? Deu, claro, né? Aí, como eu já tinha feito aquelas 2 vendas, aquelas outras 2 vendas cobririam o gas fee, né, pra mintar em Ethereum. Aí eu deletei do Polygon e aí mintei a restante da coleção em Ethereum. Nossa, que legal. E na verdade, aproveitar já no gancho, falando que, para quem não conhece, digamos assim, a gente decidindo, temos uma obra de arte, a gente decidindo mintar isso, que é tu É, botar à venda ou botar à disposição, né, a tua coleção, pode escolher esqueci a palavra. Algumas redes. blockchains, perdão, isso, blockchains. Algumas blockchains, e entre elas a gente tem em Polygon o Ethereum, entre muitas outras, né? Mas o Ethereum é a que a gente sempre, várias vezes já comentamos aqui também, que o Ethereum é, na verdade, a mais famosa, a que todo mundo acaba usando, mas que o pessoal acaba não começando exatamente pelo que a Sueli comentou de ter essas taxas muito caras. Então, o Polygon o pessoal realmente acaba escolhendo, até a Liege vai poder falar depois sobre a experiência dela, né? Quando começou, a gente se conheceu, ela tava falando, eu botei minhas coisas em Polygon, mas não tá vendendo. Daí eu lembro que a gente comentou assim, tenta botar em Ethereum, ver o que tu acha, né, É, Liege? foi justamente isso, assim, foi legal a experiência da Suelen, porque eu também fiz a mesma coisa. Eu vou experimentar em Polygon para ver se eu vendo, né? E aí vou investir. Eu também não sabia na época que você pagava uma vez só em Ethereum. Eu achei que você toda obra tinha que pagar, sabe? Não, aí depois eu descobri que é a primeira obra que você paga e depois você pode colocar e não paga. Então, assim, foi exatamente igual. E ainda até eu entrei no Space que do Brazuca, não sei se você estava no dia, Suelen, falei com a Daísa e com a Fer, elas eu lembro que estavam, e perguntei a opinião delas. Uhum. Vale a pena colocar em Ethereum? Elas falaram vale, porque os colecionadores preferem, né? Que foi o que você falou da Sim. sua história. E aí eu fiz isso também. Eu fiz a mesma coisa que você. Eu tirei as de Polygon e botei tudo em Ethereum. Eu Poxa, que legal. acho que não tem nada a perder, assim, principalmente quando a gente está começando, até para se familiarizar com a parte técnica ali de É, como fazer lá no OpenSea, né? Porque tem ali uma dificuldadezinha, é tudo muito novo, né? Então, se você fizer alguma coisa errada no Polygon, não importa muito, né? Porque você pode deletar. É, é muito fácil mesmo, né? e já é bom falar aqui, né, que é legal a gente comentar que a Suelen, ela tem um canal no YouTube, como eu falei no início, e eu vi os vídeos dela quando eu entrei, porque no Brazuca, logo nos Spaces, que eu já falei, que é domingo, eu acho que eu não falei aqui, né, ainda, é domingo às Ainda não. 17, lá no Twitter. É um grupo, né, muito legal, da Isa, às vezes você tá também de host, né, Suelen? Isso, às vezes eu participo. Uhum. Aí tem o Rafa também, que a gente já entrevistou. E aí, lá que me falaram também dessa. Ih, perdi meu pensamento, mas. Me falaram do canal da Suelen. Aí eu fui pesquisar o canal e eu acho que é legal você contar um pouquinho a tua história do canal também, como surgiu essa necessidade, essa tua vontade de também fazer vídeos explicando, né? Porque tem muita pouca coisa ainda, né, Sim. brasileiros, né, assim, que às vezes, assim, até que você assiste um vídeo em outra língua, você entende, mas tem umas coisas técnicas que dá, assim, que você não consegue compreender a pronúncia ou a tradução direito, né, então conta pra gente um pouquinho do teu canal também, Sueli. Ah, sim. Então, o canal foi uma coisa que eu já queria ter feito assim faz tempo, sobre fotografia de paisagem, né? Porque tem
pouquíssimas mulheres, na verdade, em fotografia de paisagem, né? E principalmente no Brasil, né? Eu não conheço quase nenhuma, assim, especificamente de fotografia de paisagem, né? Tem bastante mulheres em retrato, bastante mulheres em fotografia de viagem, atividades outdoor, mas especificamente de paisagem são bem poucas. Então eu queria fazer um canal, assim, porque eu achei que eu acredito muito, né, que representatividade importa, né? Até porque foi uma coisa bem forte aqui para mim, assim, na escolha da fotografia de paisagem, aqui no Canadá, que eu comecei a ter contato com muitas fotógrafas de paisagem, né? Inclusive, até fiz um workshop com uma fotógrafa de paisagem, né? Então, imagine que fotógrafa de paisagem no Brasil você conhece que dá aula de fotografia. Exatamente, né? Não consegue imaginar. Mas, assim, fotógrafos homens tem bastante, né? Sim. Então eu comecei a pensar, talvez não tenha, as mulheres não despertam para esse tipo de fotografia porque elas não veem muitas outras mulheres fazendo, né? Sim. Então me veio essa ideia, eu falei, acho que seria legal fazer um canal, né, de fotografia de paisagem, mas eu não tenho habilidade nenhuma, assim, com edição de vídeo. É bem básica a minha habilidade de edição de vídeo. E aí eu tava tentando fazer com que o meu marido me ajudasse, né, nesse canal. Mas ele tava meio receoso, porque aquela coisa, ai, eu não quero aparecer, não sei o quê, né? Eu falei, não precisa aparecer, eu apareço e tal, né? Aí ele não conseguia convencer, assim, de primeira. Aí eu comecei a fazer meu jeito, pegava lá e me gravava, e comecei a fazer. E aí acho que ele ficou com dó, que ele viu que tava muito ruimzinho. Tá, eu vou ajudar que não tá feia a coisa. Aí ele falou, tá bom, vamos fazer, vou te ajudar a produzir e tal. E daí a gente decidiu mesmo, não, então vamos começar a fazer. Aí a gente começou a gravar no começo do ano passado, em janeiro do ano passado, a gente gravou o primeiro vídeo. E aí a gente ficou o primeiro semestre inteiro gravando vários vídeos para lançar o canal em agosto. Então a gente lançou o canal em agosto de 2021. E aí, assim, o principal tema do canal é a fotografia de paisagem, né? Que eu mostro ali os bastidores, como que eu vou nos lugares, como que eu faço para tirar as fotos, tal, porque eu tô pensando ali na hora de fazer minhas composições. E aí também, aí depois começou a ter, né? Comecei a fazer esse negócio aí de NFT. E aí eu vi realmente essa dificuldade, né? De achar informação, né? Bem difícil, porque assim, cripto em si já é difícil, né? Em inglês ainda é mais difícil. Então, eu falei, nossa, acho que eu vou... E tinha bastante gente perguntando sobre isso, NFT e tal, e não entendendo. Aí eu pensei, vou fazer um vídeo, né? E contar a minha experiência, na verdade, né? Porque eu acho que foi isso que aconteceu comigo quando eu participei do Space com a Daís e com o Luiz. Foi ouvir experiências, ajudam demais. Eu falei, então eu vou fazer um vídeo não, assim, tentando dizer o que as pessoas devem fazer. Vou contar a minha experiência, que talvez... as pessoas ouvindo da minha experiência, talvez elas, né, consigam, a partir daí, fazer uma coisa. Sim. E aí foi aí que eu fiz uma série de vídeos, aí fiz um vídeo, e foi difícil fazer esse primeiro vídeo, porque as informações são muito densas e complicadas, e eu tava pensando primeiramente no público que já tava no meu canal, que não entendia nada de NFT, né? Então, foi assim, eu gravei 3 vezes o mesmo vídeo para chegar numa versão assim que eu tava feliz. Eu imagino. Entender, nossa, foi difícil. E aí, mas foi uma surpresa, assim, porque daí esse primeiro vídeo teve 85 mil visualizações, assim, então acabou saindo pra fora do meu público, assim, né? Então, eu via que tinha bastante gente que era pintoras vindo, assim, não era só pessoal de fotografia. Eu achei que eu ia só atingir o público de fotografia, né? Mas acabou chegando bastante gente, assim. Então, aí depois fiz mais alguns vídeos falando de segurança também, que daí eu fiquei pensando, nossa, esse monte de gente vai começar a entrar agora, porque... E tem toda essa questão da segurança, né? Em cripto, em NFT, tem muito scam, né? Questão de ser hackeado. Aí fiz também uns vídeos nesse sentido. Nossa, que legal, na verdade, realmente, acho que foi nesse momento que tu percebeu que muito mais pessoas estavam procurando esse tipo de informação do que tu imaginava, né? Muito mais do que só os fotógrafos, né? Tinham milhares de nichos que estavam procurando esse tipo de informação, que realmente é muito complicado a gente achar, até às vezes em inglês já tem muita coisa, só que daí tu vai procurar os vídeos que estão em inglês e tem as coisas muito segmentadas ou às vezes indo para diferentes pontos que acaba não sendo aquele basicão que a gente precisa para dar o primeiro passo, né? Às vezes aquela informaçãozinha básica que eles não passam no vídeo, porque para eles é básica, é o que falta para você conectar as ideias.
Exatamente, às vezes entender que a gente precisa realmente, quase que assim, tu tem que explicar como se tu vai explicar para alguém, para uma criança, tu É, explica aquilo ali. Eu exato. acho que às vezes a gente sente essa dificuldade e a primeira pessoa que acaba percebendo que tá faltando aquilo ali, que no teu caso foi tu, acaba conseguindo ganhar esse público, porque tem muita gente que quer assim, tem muita gente que quer poder ter essa explicação às vezes mais profunda e gosta também de poder entender de forma mais profunda. Então, Sim. muito legal isso. E na verdade, quando é que foi mais ou menos que tu começou a postar esses vídeos que foi assim mais voltado para explicar sobre NFT? Foi em janeiro desse ano. Ai, Eu comecei a escrever eles, na verdade, no final do ano passado, mas eles só foram realmente sair em janeiro. Então, a partir de janeiro, eu comecei a postar eles. é que realmente demora para fazer esse tipo de coisa, né? Nossa, E demora. acho que a Liege vai poder dizer um pouco mais, porque ela também já fez algumas coisas com gravações de vídeo e edição, Gente, e é uma coisa que exige, né? e falar desse tema, é o que a Suelen falou, é muito difícil, assim. Há muito tempo atrás, eu comecei um canal também, mas aí não dei continuidade, acho que em 2014, e já era difícil, assim, porque você quer passar a informação direita, com conteúdo e com, né, e ainda mais falar desse universo de NFT, que são tantas possibilidades e coisas, assim. Então, eu imagino a dificuldade, assim. Aí queria puxar um pouco agora, Suelen, para esse universo de NFT que você, né, tá agora. Queria saber em quais marketplaces você já falou do OpenSea, você está colocando em outros marketplaces também. Qual a sua opinião, assim, porque o mercado está um pouco em baixa, né? Então, Sim. eu vi de você, assim, como que você está agindo agora nesse momento. Então, o primeiro foi o OpenSea, né? Eu tenho duas coleções lá no OpenSea. E eu também consegui entrar no Maker's Place. Mas o Maker's Place para fotografia não é muito bom. Para outros tipos de arte, eu acho que ele é muito bom. Inclusive, se você entrar lá no Maker's Place e ver as artes que eles selecionam para pôr lá, porque lá é por curadoria, né? É isso que eu ia te perguntar, é por curadoria lá. Isso. As artes lá, elas são, assim, de altíssima qualidade, assim, sabe? Então, eu até não entendo por que, assim, no Twitter, por exemplo, eu não vejo tanta gente colecionando no Maker's Place, assim, sabe? Porque realmente eu acho de bastante qualidade os trabalhos que tem lá. Mas para fotografia, eles não fazem um trabalho muito bom, assim, de divulgar e de engajar com a comunidade de fotografia, sabe? Então, eu coloquei lá minhas fotos e não deu nada. Ficaram mofando lá. E, inclusive, até eu queimei algumas fotos que estavam lá. Porque eu achei que não vale a pena deixar aqui. Talvez mais pra frente eu vou colocar em outro marketplace, né? E eu tô ainda para colocar alguma coisa na Foundation, mas não sei quando ainda. E essa semana eu acabei de lançar uma edição, né? Então tô meio atrasada aí, porque o hype da edição foi aí, acho que mês passado. Acabei fazendo agora, porque, nossa, é muita coisa, né, Muita pra, coisa. pra fazer. E, assim, você tem que sentar e fazer as coisas com calma, né? Então, eu não queria fazer de qualquer jeito. Então, coloquei essa edição e essa edição eu mintei ela no meu próprio contrato, né? Que é através do Manifold. Então, outra coisinha aí pra aprender também, né? Que daí não é só ir Isso. lá no OpenSea fazer, tem outros passos. É mais cabeludo a coisa, né? É um outro vídeo, hein, Suelen? É Porque outro. Isso aí é reserva para outra hora, depois das 8 isso daí, porque a coisa já é porque eu mais. já vi várias pessoas, Já né, que teve gente falando já, você vai fazer um vídeo, como que você fez esse contrato? Eu, nossa, nem gravei como é que eu fiz, vou ter que fazer um fake depois. Tá gravando. Esse aí realmente eu acho que vale muito a pena fazer, porque é uma coisa que também, assim como tudo, né, que tem pouco, tem menos ainda. Então já Sim. fica aqui o spoiler para o que a gente deve ver aí no futuro do canal da Suelen, né, Suelen? é, Eu quero aproveitar e também que a gente está falando então dos marketplaces, onde é que tu tá então ali começando as coleções e tal. Queria te perguntar qual que é a tua assim, visão para nesse momento, tua profissão é o quê? Tu se considera fotógrafa, mas tu quer poder fazer a tua renda, tua parte financeira de NFTs no futuro? O que que tu pretende? Como é que tá sendo nesse momento para ti? Então, hoje eu tô 100% só trabalhando para fotografia, mas eu não tenho, assim, uma pretensão de que eu vou conseguir 100% da minha renda com NFT. Então, eu acho que, assim, meu objetivo é diversificar.
Então, tá em NFT também presente, porque eu acho importante, porque eu acho que esse mercado ele vai evoluir ainda. Eu acho que tem muita coisa ainda a ser explorada dentro desse mercado. Então é importante estar sempre acompanhando e não. Eu vejo muita gente brigando com essas coisas da tecnologia, né? Eu acho que não é o caminho você ficar brigando e resistindo. É Então verdade. tem que estar ali, né? Mas eu também estou em outras frentes, né, da fotografia, tentando trabalhar com marcas, né, produção de conteúdo para marcas e essas outras áreas aí, porque eu acho que assim, NFT é muito inconstante, né? Então é um pouco isso que eu fiquei até um pouco com medo quando eu lancei o meu vídeo, né? De as pessoas acharem, assim, tinha muita gente que achava que era dinheiro fácil, né? Ah, coloca umas fotinhas lá e sair Vai vendendo dar bom, vai horror. dar bom. É, e não é isso, né? Na verdade, é muito tempo desprendido ali no Twitter, Discord, né? E investigando como funciona o Manifold, por exemplo. Então, fazendo networking ali e tal. Então é assim super trabalhoso, né? É um trabalho quase que full time, assim. Então não é uma coisa. Muita gente tinha ideia também que ia ser igual o Shutterstock, né? Você vai lá, faz o upload da foto e beleza, sai fora e só vê o dinheiro entrando. Aham. Não é assim. Realmente. É, A nossa eu acho missão. estamos aqui junto, né, Jana? Mas eu acho muito legal você estar falando isso, assim, é muito bom as pessoas quando terem o pé no chão, né? Terem noção, assim, a gente não quer vender uma ideia errada, né? Eu acho que é muito trabalho, assim, é muito. E aí eu queria falar um pouco, eu queria te perguntar, assim, Jana, depois eu deixo você perguntar, mas eu queria aproveitar esse gancho para te perguntar, assim, o que você tem achado desse marketing? Porque assim, a gente faz muito marketing, né, das nossas obras no Twitter, né? É importante para as pessoas que não conhecem saberem disso. Então, queria saber a tua opinião sobre marketing no Twitter, como você tem lidado com isso, sabe? Suelen, é muito difícil, a gente fica muito na dúvida, né? Como agir, como eu sempre estou sempre me questionando assim qual a melhor forma e nos spaces que eu entro, eu fico colocando as minhas angústias, assim. Então, queria saber a tua opinião e para as pessoas entenderem que realmente é muito trabalho, assim, você tem que é uma constância ali no Twitter, né? De ficar se inserindo nas comunidades e interagindo com as pessoas, né? Sim, é bem cansativo, assim, exaustivo, né? E eu acho que, assim, minha opinião talvez seja bem, não muito popular, mas na minha opinião, o marketing é mais, às vezes, do que você ter uma arte de qualidade. É, Porque você vê ali no Twitter muita arte, assim, muito boa, que fica ali parada, ninguém dá a mínima. E você vê artes que você fala, tudo, assim, não julgando uma arte é melhor que a outra, mas se você sim. botar uma do lado da outra, uma chama mais atenção, digamos assim, que a outra. E assim, a outra vai muito bem. Às vezes, pessoas ali na parte de fotografia, eu vejo fotógrafos assim vendendo seguidamente, assim, sabe? Tipo, não é nem, fez uma venda ou outra, é vendendo toda hora. E pra mim isso é por causa do marketing, sabe? Então, às vezes o marketing é mais importante. E eu acho que isso não é uma exclusividade de NFT. Isso é uma exclusividade da nossa sociedade. É verdade, realmente muito um ponto maravilhoso que tu trouxe. É verdade, né? Às vezes a gente não percebe quando a gente pensa nisso, mas tem milhares de exemplos pra gente pensar nisso, né? Exatamente. Então, às vezes você vê no Instagram direto, né? Então, quem faz o melhor marketing tem maior chance, né, de você se estabelecer ali, criar sua marca, né? Então, tem muito disso no Twitter, né? Tem artistas ali que realmente criam ali uma marca, que colocam ali a personalidade deles como uma marca mesmo, e isso acaba chamando atenção e eles ficam sempre no topo, né? É. Então, assim, eu sou péssima em marketing. Tô tentando melhorar, porque eu acredito que tudo são habilidades, né? Que você Sim, pode com aprender, certeza. pode melhorar. Eu acho que o que atrapalha um pouco na questão de personalidade é que eu sou uma pessoa introvertida, então o mundo sempre privilegia os extrovertidos, né? Então Sim, isso é uma realidade também da nossa sociedade. sim. Mas eu acho que a gente tem que estudar, assim, realmente é a melhor forma de fazer o nosso marketing ali no É. Twitter e criar conexões, porque eu acho que esse é um caminho bem importante, tanto quanto ter uma arte de qualidade.
A gente comenta muito isso aqui, essa questão de que não basta a arte, que nem a gente fala, né, que o mundo de NFT, ele meio que traz a arte para um outro patamar, onde a arte não é mais só a arte, não que tivesse sido, mas ela vai para um outro nível, né, de que a gente tá, a gente existe tal de comunidade que, na verdade, é um pouco dos teus fãs, mas também não é que nem no mundo real que a gente teria, digamos, os fãs de que conhecem essa pessoa e vão comprar porque gostam dessa pessoa. Nesse mundo é tudo diferente, né? A gente tem uma comunidade, às vezes, porque são pessoas que se interessam pelo teu trabalho ou só pela tua pessoa, vão comprar para te ajudar, ou pessoas que às vezes só gostam mesmo da tua arte. Então, a gente vem para esse mundo e ele tem milhares de vertentes que a gente às vezes acaba se atrapalhando mesmo. E realmente é importante a gente também estar sempre comentando isso, a gente sempre traz para conversar com nossos convidados, porque a gente tem que trazer para quem está assistindo essa visão de várias pessoas, que é o que está acontecendo nesse momento. A gente tem milhares de pessoas no Twitter todo dia, artistas fazendo diferentes tipos de coleções e agindo de diferentes formas. Então é importante a gente ter esse tipo de bate-papo para a gente também poder aprender e pensar o que é para nós, porque também não adianta, que nem tu comentou que sou uma pessoa muito introvertida, que também vai adiantar eu também tentar me transformar numa coisa que eu não sou só para ser aceita. Então não existe evolução, né? Eu tô só a mesma coisa que acontece no mundo normal vai acontecer aqui no Twitter, enfim, nessa coisa que é tóxica. Eu tenho assim pavor disso. Eu sou uma pessoa muito, tenho também meus problemas com relação a ser introvertida e agora poder ser eu mesma. Então isso acaba levando isso para outras conversas que realmente às vezes não vale a pena, né? A gente querer se questionar isso e fazer esse tipo de mudança em nós. Eu acho que a gente pode se encaminhando mais para o final. Eu te faço mais uma pergunta e depois já deixo para a Liege ver se ela quer adicionar mais alguma coisa aí. Mas eu queria te perguntar quais que são as tuas dicas, né, para quem está nos vendo. Seja artista para foto, seja artista de pintura, enfim, ou qualquer pessoa que está ainda aí com esse medo de talvez explorar esse mercado NFT. Fico com essa pergunta. Liege, gostaria de complementar alguma coisa aí nessa última questionamento? Não, encerramos aí. Eu acho que foi uma conversa incrível. Então, a gente quer saber a tua dica, Suelen, de final, assim, o que você aconselha, né? Eu aconselharia tentar mesmo, se alguém tá com dúvida, não sei se entra, eu acho que não tem muita coisa a perder, claro, se você for pagar o gas fee, você vai perder ali o gas fee, mas Sim, tem outras formas inevitável. de experimentar, né, de graça. E, assim, querendo ou não, com todos os problemas que a gente vê, igual essa questão, né, que a Jana estava comentando da marketing e tal, mas com todos esses problemas eu ainda vejo, assim, é uma coisa muito legal para o mercado de artes, né, acontecendo igual. Imagine aquele evento que teve em Nova York, né, com toda aquela exposição de todas aquelas obras de arte. Eu acho que não tem precedente daquilo na história, né, imagine desse tamanho, assim, você chamar atenção para a arte daquele jeito, né. É. Então, com todos os problemas que existem, eu ainda acho que vale a pena se você é um artista para mostrar o seu trabalho e experimentar essa nova forma, porque eu acho que ainda vai evoluir muito. Então, é sempre bom aí tá acompanhando, né, as novas tecnologias e a nova forma, né, que a sociedade cria, né, de se relacionar com arte. Então, eu acho que experimentem. Acho que o que a Jana falou de não mudar sua personalidade para fazer um marketing, né? Mas tentar ver se você acha ali a sua voz, né? E acho que é isso. E ficar ali sempre, tentar pegar as dicas ali com a comunidade, né? Porque acho que essa é a melhor forma, né? Não dá para você ficar sozinho, isolado ali em NFT, Com né? certeza, isso com certeza não dá, já fica, precisa, tu vai ter que ali te comunicar. O bom é que em Spaces a gente não precisa nem estar se vendo, né? Só ali na coisa da voz. Então já facilita também para pessoas que têm um pouco de vergonha, já facilita para estar ali fazendo essa troca de experiência e tudo mais. Então fica muito legal o teu panorama aí geral que tu deixa para o pessoal que ainda não começou. Acho que vale a pena. Eu acredito muito no que tu disse também de para quem não tentou, vale a pena tentar. Bota um dinheiro que tu sabe que tu vai perder, que vai ser ali um gas fee ou alguma taxa que tu vai pagar, mas vale a pena. É um mundo que é totalmente novo, é uma evolução de algumas coisas.
e com certeza, como muitos acreditam, uma evolução talvez das relações que nós vamos ter com as pessoas no futuro. Então, vale muito a pena a gente estar dentro disso. Então, aqui já aproveitar para agradecer demais a Suelen, que tirou esse tempo para estar aqui com a gente. Realmente, esse mundo que a gente vive hoje em dia é cada vez mais rápido. Às vezes a gente não tem tempo de parar, às vezes imaginar uma hora para conversar com alguém ali sentado, às vezes é muito tempo, né? Então, agradecer demais por estar aqui com a gente. Também já aproveitar, eu já vou pedir para todo mundo deixar o seu comentário, deixar o seu like, se inscreva no canal, nos sigam nas redes sociais, também vamos deixar tudo aqui embaixo da Suelen. Vamos deixar também aqui o canal dela, que vale muito a pena conferir, e as artes dela, que então nem se fala. Eu que sou apaixonada por essa coisa de montanha, neve, eu te digo que eu fiquei apaixonada mesmo. Então vai ficar tudo aqui para todo mundo conferir. E já passo aí para a Liege se despedir também e dar o beijo final dela. Agradecer muito a Suelen por ter aceito o nosso convite, né? Ter vindo aqui conversar com a gente, foi muito bacana, muito legal, assim. Realmente, o que a Jana falou, seu trabalho é muito lindo. Eu acho que vai ter que ter uma segunda conversa aí pra gente falar mais do teu trabalho, assim, que é muito, muito, muito lindo. Então, agradecer muito a todos, pedir para que se inscrevam nas redes sociais, se inscrevam no canal da Suelen também, porque tem dicas iniciais ótimas, assim, por isso que a gente chamou ela para conversar logo, porque é uma pessoa que está ali empenhada em ensinar, né? Isso é muito difícil, como a gente falou, né? Os termos, né? Termos técnicos, né? Que eu ainda nem sei todos muito bem, assim. Então, vou deixar a Suelen dar um tchau e aí a gente dá um tchau final junto. Imagina, meninas. Nossa, obrigada mesmo. Gostei demais de ter essa conversa aqui com vocês. Muito obrigada aí por terem me convidado e a gente se fala aí pelos spaces da vida. Ai, com certeza, com certeza. Nos vemos lá e também já ficar aqui o convite. Quarta-feira, às 17 horas, tem o Space meu e da Liege. E temos o Brachil, que dia que é, Liege? O Brachil na verdade, na quinta também, às 8. E tem o Brazuca, né? Que é no domingo, que a Suelen participa também, às vezes, né? Que é entre 16 e 17 horas, né? Exato. Suelen. Isso. Então tá, gente. Então tá, um beijão. Obrigada aí. Beijo. Até o próximo vídeo. Beijo. Um beijo. Tchau.